Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Obrigada a você que nos acompanha pela Super Rede Boa Vontade de Rádio, na Boa Vontade TV, pelo canal da Religião Divina no YouTube. Há 54 anos, no dia 5 de outubro de 1969, um fato marcante materializou na Terra o entendimento de que todos podemos ter contato com os espíritos de luz. Na cidade do Rio de Janeiro, o saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Alziro Zarur, realizou a proclamação do céu, centro espiritual universalista da religião do terceiro milênio. A proposta era, como ele mesmo definiu, derrubar as bastilhas que separam céu e terra, facilitando o contato com os amigos espirituais, anjos da guarda, almas benditas a serviço de Deus. E contribuindo com esse propósito, hoje a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde às dúvidas da audiência sobre intuição. Qual a sua dúvida sobre esse assunto? Mande sua mensagem para a gente, 99831-8195 DDD 11. Hoje a gente recebe o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma honra estarmos aqui. Por favor, Eduardo. Opa, obrigado. Bom, vamos lá. A primeira pergunta aqui de hoje, Eduardo. Algumas perguntas que nós temos, duas aliás, nós temos aqui. A primeira que a gente vai fazer é a seguinte, da Maria Gomes Dias, de Feira de Santana, na Bahia. Então são duas perguntas que vão se complementar nesse início. Então a Maria Gomes pergunta o seguinte, algumas pessoas têm intuição mais forte do que outras? As mães, por exemplo, têm intuição mais aflorada? Por quê? E a segunda pergunta é do Osmar Pacheco, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Tenho dificuldades de ouvir a minha intuição, mesmo depois de orar, de conversar com o meu anjo da guarda. Isso significa que a minha mediunidade não é desenvolvida? Em primeiro lugar, agradecemos as duas perguntas, tanto a do Osmar quanto da nossa irmã Maria Gomes Dias. Vamos começar respondendo uma a uma, até para que haja também clareza no entendimento daqueles que estão nos acompanhando sobre as relações aqui expostas e tudo mais, daquilo que fala sobre a intuição, mediunidade, a diferença que existe entre elas. Bom, primeira pergunta da nossa irmã Maria Gomes, de Feira de Santana, na Bahia. Algumas pessoas têm intuição mais forte do que as outras? É importante destacar que a intuição é uma ferramenta que os Espíritos de Deus utilizam-se para manifestar a nós alguma advertência, alguma sugestão, alguma forma de ver as coisas diferente, uma solução. Então, assim, a boa intuição, ela vem com esses objetivos. Mas eu vou aqui ao livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, até para que a gente entenda de que forma esses mecanismos da lei celeste agem sobre nós, quais são as ferramentas que a gente pode melhorar na nossa própria vida, no nosso jeito de lidar com as coisas, para que esse canal de comunicação seja ainda melhor. Porque talvez a palavra força, né, a nossa irmã Maria Gomes fala, se alguém tem uma intuição mais forte que a outra, não é a melhor palavra para definir aquilo que muitas vezes é mais claro para um e não tão claro para outros. É mais interessante a gente dizer se nós estamos mais atentos ou não às intuições. Isso vai depender muito da maneira como você fica cada vez mais voltada ou voltado para esse tipo de assunto, para essas percepções. Então, é muito mais de estarmos atentos, ligados, a todo tempo vigiando para ver esses tipos de pensamentos vêm, do que necessariamente se é forte ou fraca, porque os Espíritos de Deus, eles vão fazer de tudo para falar conosco e vão utilizar dos mais diversos mecanismos para que a gente possa atendê-los. Aqui no livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, página 197, o irmão Paiva tem aqui o subtítulo A Imprescindível Intuição. Então ele escreve: os temas de natureza espiritual devem ser primeiro pressentidos. O que quer dizer pressentir? Vamos aqui entender a explicação que ele nos traz. Porquanto esses temas de natureza espiritual falam ao coração diretamente,
vencendo obstáculos com maior desenvoltura, se houver bom ânimo e simplicidade de alma. Então aqui alguns elementos já ficam mais claros para nós. A intuição, ela não vai se dar por intermédio da razão. Então, muitas vezes a gente quer um raciocínio que venha de uma forma coerente, clara, que se desenvolva com começo, meio e fim. E nem sempre isso se dá, porque a intuição, até para que a gente tenha uma noção de como ela se estabelece, ela vem como uma ideia pronta. Ela não precisa do nosso raciocínio, da nossa razão, da maneira como a gente pensa as coisas para se estabelecer como uma ideia bem fundamentada. Então, ela vem já com mais força. Mas vem pelo coração, o irmão Paiva aqui vai dizer, sendo pressentido, e falam diretamente ao coração. Ou seja, talvez a melhor ferramenta que a gente possa desenvolver na nossa alma, para que não apenas as intuições venham com mais clareza, mas para que a gente possa entendê-las melhor, é o sentido do amor, da caridade, do respeito e um coração bem formado nesses sentimentos. Então, assim, se eu ajo bem para com o meu semelhante, se eu busco fazer o melhor com as outras pessoas, se eu estou atento ou atenta ao bem que eu posso praticar àqueles que estão à minha volta, certamente a intuição virá, florescerá a partir desse coração bem desenvolvido. Então, às vezes, a gente fala, é porque eu tenho pouca ou quase nada de mediunidade, ou eu tenho muita mediunidade, por isso que eu tenho mais ou menos intuição. Não é bem assim, simplesmente, que as coisas se desenvolvem, até porque a intuição, ela vem a todos nós, já que todos nós somos médiuns. Agora, vai depender muito desse coração desenvolvido, desse amor. Quantas vezes, por exemplo, não vem uma intuição assim, poxa, liga para fulano. Aí você fica, mas eu vou ligar, ele vai contar da vida, eu estou sem tempo. Ou então toda vez que eu ligo para essa pessoa, ela fica descarregando todos os problemas em mim, eu não estou com paciência para isso hoje. Então, a intuição veio, mas o coração não está bem formado para que essa intuição possa se manifestar ou até ser praticamente desenvolvida. Então aí a coisa já fica um pouquinho mais, a gente já cria a barreira, né? E aí o irmão Paiva coloca aqui, tem que haver bom ânimo, ou seja, para atender essas sugestões, e simplicidade de alma, porque muitas vezes nós queremos ter mais razão do que a própria intuição. Não, mas isso não faz sentido. Não, mas fulano não quer que eu ligue para ele vive dizendo que está tudo bem lá, por que eu vou ligar, né? E às vezes a gente deixa a razão, as circunstâncias do momento falarem mais alto do que aquela intuição vem nos sugerir. Então, muitas vezes nós mesmos é que estamos bloqueando a possibilidade de atender essas sugestões. Então o irmão Paiva aqui continua. E por nossa parte eterna, quando vigilante e boa, ouve-se a mensagem de Deus com maior clareza. Então, assim, não é pela razão humana, física, é pela razão espiritual, que é muito diferente, vem pelo coração. Com frequência se alcança pelo sentimento, na acepção em que é entendido pelos poetas, o que demora a vir pela mente. Despertá-lo é abrir a alma para o Criador. A intuição é a inteligência de Deus em nós. Nossa irmã Maria até citava o fato das mulheres, das mães terem mais sensibilidade, porque todos aqueles que se devotam a amar alguém vão ter uma ligação muito especial com essa pessoa. E essa ligação vai desenvolver uma forma de intercâmbio entre essas pessoas, mas também com o mundo espiritual, entendendo que se há esse amor, há essa predisposição a ajudar sempre aquela pessoa, então o mundo espiritual, precisando ajudar aquela pessoa, não conseguindo chegar nela, vai até essas pessoas que estão mais próximas por esse sentimento de caridade, de amor, de compaixão. Então, vai atingir a essa mãe ou esse pai que, já preocupado, já atento às necessidades, já buscando sempre conseguir promover o melhor bem-estar para aquela pessoa, aquele filho ou aquela filha, vai naturalmente agir com celeridade. Vai, mesmo que esteja tudo certo, vai ver se está tudo bem mesmo. Basta ver quantas vezes, leva o guarda-chuva. Aí você fala, poxa, mas não está nem com cara de que vai chover. Porém, essa mãe e esse pai, com essas preocupações naturais do dia a dia, já se predispõem a agir antes do problema acontecer. Então, naturalmente, essa sensibilidade mais aflorada, sentimento elevado, mais percepção espiritual, quanto mais sensíveis nós estamos ao bem, à caridade, ao amor, mais naturalmente estamos sensíveis também às sugestões espirituais. É óbvio que se a gente fosse entrar em diversos aspectos aqui, até mesmo culturais, muitas vezes ao homem foi relegado um papel de ser mais racional, mais duro na forma de lidar, ou até mesmo não demonstrar tantas emoções. Isso
bloqueia, inclusive, essa perspectiva também espiritual de estar mais sensível a todos os apelos, até mesmo os que vêm do alto. Então, assim, é preciso desmistificar até para que não pareça, só as mulheres têm intuição. Não, todos nós temos. Entretanto, o coração, o irmão Paiva começa falando sobre isso, é essencial nessa comunicação. Até rima, né? Bom, a segunda pergunta do nosso irmão Osmar Pacheco, de Nilópolis, ele vai dizer: tenho dificuldades de ouvir a minha intuição mesmo depois de orar, de conversar com meu anjo da guarda. Isso significa que minha mediunidade não é desenvolvida? A realidade é que todos nós somos médiuns. A mediunidade mais desenvolvida ou não, muitas vezes a gente atrela a tipos de mediunidade específicos. Então tem gente que vai ter clareaudiência, ou seja, aquelas pessoas que têm capacidade de ouvir espíritos ou comunicações do mundo espiritual superior ou inferior também, dependendo da nossa ligação. A clarividência, ou seja, vão ver. Tem gente que vai receber, né, essas sugestões já por incorporação, entre tantas outras formas. Aí já é um outro aspecto. Entretanto, por termos nós todos mediunidade e haver uma ligação natural com o mundo espiritual, então naturalmente a intuição também vem. O irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito, dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, trouxe esse seu livro, Reflexões sobre Jesus e suas leis, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Periodo. E aqui na página 238, ele tem o seguinte título: Intuição e Mediunidade. Olha só o que nos escreve o amigo do mundo da verdade. Se é compulsória a presença dos espíritos junto aos encarnados, então os assuntos espirituais também o são. Ou seja, compulsória, natural, está a todo tempo aqui interagindo conosco. Temos de ser espontâneos em relação a nossas intuições. Por vezes, podemos até parecer incoerentes ao raciocinarmos diferente do conjunto da lógica aparentemente correta do momento. Mas já disse e repito a todos, a intuição é a mais instantânea forma de mediunidade. Às vezes, a questão da coerência, da razão muito forte, nos afasta de compreender a intuição. A intuição ela vem como uma sugestão, nenhum espírito vai fazer aquilo que cabe a nós. Então, eles não vão vir e tomar as atitudes, vem como uma sugestão e nós, a partir dali, vamos tomar as providências. Feito isso, se nós duvidarmos, achar, não é bem isso, duvido que o meu anjo da guarda falaria uma coisa dessa, ou, mas não faz sentido fazer uma coisa dessa nesse momento, nós naturalmente estamos invalidando essa sugestão. Nós mesmos é que estamos não querendo essa sugestão. Então, é bom nós termos essa percepção, estamos querendo mais racionalizar a respeito das intuições ou, de fato, atendê-las, a partir, é claro, do pensamento de que elas vão fazer bem, porque também vem qualquer sugestão, a gente sai fazendo por aí e nós vamos meter os pés pelas mãos, ainda vão colocar a culpa no anjo da guarda, né? Aqui o irmão Dr. Bezerra de Menezes, então, diz: a intuição é a mais instantânea forma de mediunidade, todos nós temos. É instantânea, rápida, prática, veloz e a todo momento vem a nós. Então, assim, todos nós possuímos. Então, ao nosso irmão Osmar, já digo, você tem intuição muito bem desenvolvida, ela é utilizada pelo seu anjo da guarda, agora existem muitos aspectos para serem melhorados nessa comunicação. Não é de uma hora para outra, mas certamente com essa disciplina e essa educação mediúnica você vai alcançar um melhor resultado nessa comunicação. Por isso mesmo que a ligação de todos, aqui retoma o autor, o irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito. Por isso mesmo, a ligação de todos deve ser com os bons espíritos. Porque sim, muitas vezes as sugestões vêm de espíritos não tão bons assim. E nós precisamos entender de que maneira vai afetar a nós ou a outras pessoas aquela sugestão. Então é importante também ter essa consciência. Porque os espíritos de Deus vêm nos ajudar, mas existe o nosso livre-arbítrio e a nossa capacidade de compreensão das coisas também. Então, irmão Osmar, muitas vezes a gente quer ouvir, mas aquilo que muitas vezes nós estamos esperando ouvir, e nem sempre é isso que os anjos da guarda nos dirão. Às vezes eles não vão nem falar, eles vão demonstrar por uma série de consequências, de ações, de pessoas que vêm à nossa vida. Então, se a gente fica esperando muito apenas a fala, né, o gesto, enquanto conversa, diálogo, talvez nós estejamos esperando aquilo que nem o anjo da guarda está utilizando para se comunicar conosco. Então, fique sensível, atento
a todos os acontecimentos da vida e os sinais. Muitos deles já devem apontar para aquilo que o anjo da guarda quer dizer. E aqui a gente retrata, por exemplo, só para que você tenha uma ideia, no livro de Jó, no Antigo Testamento, capítulo 33, versículos de 31 a 33, aqui há essa comunicação com Jó falando o seguinte: preste atenção, Jó, escute-me, fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me. Fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Às vezes a melhor forma para a gente se tornar mais atento ou atenta, até mesmo desenvolvido na mediunidade, é falar menos e ouvir mais. O mundo espiritual superior, a partir das nossas preces, da integração nos bons conteúdos e na boa atitude também, e certamente eles que não se cansam de trazer suas mensagens e apoio vão se manifestar a todos nós também. Falar menos mentalmente, inclusive, Isso, né, Eduardo? O pensamento, como ele é rápido e como fala, né, o pensamento. É verdade. Mas é bom silenciar tudo. A própria religião divina nos ensina sobre o entrar no silêncio para que a gente possa absorver mais aquilo que vem do mundo espiritual superior. Isso mesmo. Essa é a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nos esclarecendo todos os dias. Eduardo, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre um prazer podermos estudar esses temas à luz da espiritualidade ecumênica e de todo o conteúdo que a religião divina nos proporciona. O irmão Eduardo Isaías esteve com a gente aqui hoje, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Mande a sua dúvida também, 99831-8195. Esse foi o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. E bradamos a saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre!